estamos a cada ano com uma quantidade de títulos de longa-metragem, curta-metragem, média-metragem crescente em produção, mas, em contrapartida, a distribuição e a exibição não têm acompanhado o mesmo ritmo. Primeiro que o nosso mercado exibidor, depois dos anos 80, foi implodido, foi desfacelado, agora tem começado a se recuperar, mas, antes de mais nada, sempre nos grandes centros, fora dos interiores, fora dos eixos, etc. E, então, está se fazendo muito cinema com pouca visibilidade. Poucos filmes realmente conseguem um bom espaço no cinema para serem lançados comercialmente, conseguem espaço na mídia para o espectador saber que o filme foi lançado. Quando eu informo, por exemplo, em algumas palestras que eu dou, em alguns cursos que eu dou, que, por exemplo, no ano passado foram lançados 110 longas brasileiros em São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio, as pessoas olham e falam, onde? Eu não percebi nem 15. Assim, as pessoas não conseguem lembrar. Foram 110 filmes, longas-metragens brasileiros lançados em São Paulo ano passado. E assim, a grande maioria é essa questão. Mal lançado, empresa pequena, acaba tendo 1.000 espectadores, às vezes menos, 5.000 espectadores. É irrisório, é assim, é bastante frustrante. Todo o processo difícil, que todo mundo sabe que é o fazer o cinema, etc., acaba no final tendo uma visibilidade tão limitada. Então, é um problema que me deixa um tanto preocupado, porque é ótimo fazer bastante coisa, ainda mais porque isso gera uma variedade muito grande de temas, de estéticas, de suportes. Há uma variedade fantástica no nosso cinema, mas quem vê, quem assiste? Por isso que, de repente, um evento como o Curta Taquari, todo e qualquer festival de cinema voltado para o cinema brasileiro, internacional, é tão importante. Ainda mais porque esse é o fenômeno que eu acho positivíssimo. Cada vez mais estão nascendo festivais em pequenos polos, em pequenas cidades, em conjuntos interiorizados. Isso é essencial para a formação de público, para acesso, para a comunicação entre profissionais. Mas, realmente, é essa questão. Ótimo, estamos fazendo muito cinema. E quem está vendo? Os 4 cantos do Brasil precisam ver todo tipo de produto audiovisual. Então, que seja um festival, que seja uma semana, que seja uma mostra, mas que tenha apoio do poder da cidade, que mobilize a sociedade, mobilize a cidade, como acontece aqui no Curta Taquari, que você realmente percebe a mobilidade toda, assim, mexendo com as pessoas, as escolas frequentando as sessões à tarde. Que hoje está mais em evidência nas produções nacionais? Comédia. Comédia. Infelizmente, comédia, não tem discussão. Infelizmente. Esse ano nós tivemos 8 filmes com mais de 1 milhão de espectadores, que é o nosso patamar de sucesso atualmente. 6 são comédias. Aliás, agora 7, porque estreou o Meu Passado Me Condena. Então, 9 filmes com mais de 1 milhão, 7 comédias. É absolutamente desproporcional, assim. E o público que vai assistir essas comédias, ele não se torna fiel ao cinema brasileiro. Ele vai ver aquelas comédias, mas ele não vai ver um Serra Pelada, ele não vai ver uma outra produção dramática. Tempo e o Vento, imagina Tempo e o Vento, filme histórico, épico, baseado em literatura. Esse é um grande problema. Nada contra as comédias, apesar que algumas são extremamente vulgares, realmente são abaixo de qualquer nível de aceitação, de respeito ao espectador. Nada contra a comédia, mas está formando um público preguiçoso, acostumado àquela estética meio televisiva, e de filmes que não exigem nada, que mesmo o conteúdo de crítica social é aquela coisa mais superficial, mais ligeira. Até repetitiva, né? Você costuma ver a mesma temática em todos esses filmes. E ainda vai continuar por um bom tempo. Os projetos que a gente vê pela frente, ele tem muita comédia no mesmo formato, e comédias que deram sucesso, que vão ter continuações. Aquela velha história, time que está ganhando não se mexe, mas Pois aí é. tem que se mudar essa... Em algum momento tem que realmente dar uma guinada. Como é que a gente poderia dar uma guinada? Qual seria uma sugestão tua, de repente, no meio desse vendaval de... Olha, eu não sei nem como responder isso. Isso é muito complexo. Não dá tempo agora, etc. Realmente, essa eu vou ficar devendo, porque a nossa indústria, o nosso cinema, como não é uma indústria regular, como não tem uma continuidade constante e planos de investimento a médio e longo prazo, mexer em alguma coisa é tão complexo, E assim, eu sou um mero jornalista, um mero crítico. Eu acho que seria interessante voltar a ter essa obrigatoriedade de um curta antes da sessão, mas assim,
no caso, por causa da dinâmica da sessão, etc., um curta curto. Um curta de não mais do que 10 minutos. Porque, de repente, ele pode quebrar até o espectador antes e já atrapalhar a sessão. Mas poderia voltar alguma coisa semelhante para oficializar uma visibilidade regular ao curta. Bom, para fechar agora, queria saber de você, o 6º Curta Taquari é a primeira vez que você vem esse festival, e como é que está sendo a movimentação com relação a essa mostra competitiva nacional? Bom, já tive a minha primeira pré-reunião do júri, o júri está bastante harmonioso em torno dos mesmos títulos, eu já vi bons trabalhos aqui, e antes de mais nada é muito interessante pelo próprio perfil do Alexandre com o seu Curta Taquari de ter prioritariamente produção do Norte e Nordeste, que nem sempre você tem acesso em outros festivais ou em menor quantidade, mas isso está sendo muito interessante. E é uma cidade, e é um festival, e é uma equipe que tem uma energia tão boa. Os curtas precisam circular nos festivais. E o festival, o Curta Taquari, né, possibilita isso, né? É um espaço para curta-metragem. E o que é muito bom é estar vendo muitos bons filmes, né? Tanto de filmes documentários, ficção e filmes de animação. Mas assim, eu acho que o cinema pernambucano é um bom exemplo, né, de uma produção que se renovou e que está aí, né? Não é à toa que está ganhando prêmios, está, enfim, circulando internacionalmente, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E assim, está sendo muito bem recebido, né? Que esses filmes são comentados, quer dizer, há uma recepção, sobretudo da crítica, né? E do público também. A gente vê uma resposta muito forte. Então, eu acho que isso é muito interessante, né?